Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Exatas Tutoriais e hoje a gente vai falar do Teorema de Norton. O que faz o Teorema de Norton para circuitos elétricos? Ele converte um circuito mais complexo em um circuito que seria uma resistência equivalente em paralelo com uma corrente de curto-circuito. Vamos fazer esse exemplo aqui, pessoal, para esse circuito. Vamos transformar essa fonte e essas duas resistências em uma resistência equivalente em paralelo com uma fonte de corrente. O primeiro passo é curto-circuitar os terminais A e B. Então a gente vai desconsiderar essa resistência de 8K. Nós vamos ficar com esse circuito aqui, 120 volts, em série com 6 kΩ, e a corrente de curto-circuito é facilmente calculada e é de 20 mA. Partindo agora para o cálculo da resistência equivalente de Norton, a gente curto-circuita essa fonte de tensão e a gente ficaria com 6 kΩ em paralelo com 8 kΩ, o que resultaria em 3,43 kΩ. Dessa forma, nosso circuito inicial ele pode ser representado por essa fonte de corrente em paralelo com essa resistência equivalente. Nós calculamos, a fonte de corrente é de 20 mA e a resistência equivalente é de 3,43 kΩ. Vamos fazer esse segundo exemplo aqui, pessoal, para esse circuito. Nós queremos descobrir qual é a corrente I que passa nesse trecho aqui pelo resistor de 30 ohms. O primeiro passo é tirar o circuito nesses terminais aqui, ó, A e B. A gente separa, fica o lado esquerdo e o lado direito. E a gente curto-circuita os terminais em A e B. Ou seja, ficaria um curto-circuito aqui nesse resistor de 60 ohms. Calculando a corrente de curto-circuito para essa malha aqui, a gente encontra que essa corrente é de 10 mA. Vamos calcular então a resistência equivalente. Lembre-se, a gente curto-circuita essa fonte e ficaria 10 kΩ em paralelo com 60 ohms, o que daria aproximadamente 59,64 ohms. Dessa forma, a gente verifica que o circuito equivalente, olhando aqui à esquerda dos terminais A e B, seria essa resistência de 59,64 ohms em paralelo com essa fonte decorrente de 10 mA que nós calculamos. E encontrar essa corrente aqui é bastante simples, basta que você saiba o conceito do divisor de corrente. Ou seja, nós temos essa corrente de 10 mA vindo aqui nesse sentido, e temos essa corrente I vindo nesse sentido, e ambas vão se juntar e vão percorrer este sentido aqui. Efetuando esses cálculos, a gente tem que a corrente I que circula nesse trecho do circuito é de menos 6,65 mA. Vamos partir então, pessoal, para um exemplo um pouco mais complexo, esse circuito aí da figura. Tá? De início ele parece um pouco complexo, mas a gente vai ver que a aplicação é da mesma maneira que nós efetuamos nos dois problemas anteriores. Então esse circuito que a gente tinha, ele é exatamente o mesmo circuito que esse que nós desenhamos em verde aqui. Fizemos esse apêndice para representar o que significava esse circuito inicial. Então basicamente aqui o que a gente fez foi representar esses potenciais como os terminais de fonte de corrente, de fonte de tensão, ao longo aqui desses desenhos que nós traçamos. Dessa forma, então, a gente vai se concentrar nessas duas regiões amarelas aqui que nós circulamos. Essa primeira região amarela corresponde a esse circuito aqui, e essa segunda região corresponde a esse circuito aqui de baixo, certo? Aplicando então o teorema de Norton primeiro nesse circuito aqui de cima, a gente encontra a corrente de curto-circuito, ou seja, como se a gente curto-circuitasse esse trecho aqui do circuito. Ficaria 40 volts sobre 4 kΩ e encontraríamos 10 mA. E a resistência equivalente entre esses pontos aqui seria obtida curto-circuitando essa fonte de tensão, que sobraria 4 kΩ.
Está aqui. Da mesma forma, a gente vai fazer para esse circuito aqui de baixo, certo? Essa fonte de tensão de 12 volts e essa resistência de 6 kΩ. A corrente de curto-circuito ela é obtida curto-circuitando esses terminais aqui. Nós obtemos que seria 12 volts sobre 6 kΩ, 2 mA é o resultado. E, de forma análoga, para descobrirmos a resistência equivalente, a gente curto-circuita essa fonte de tensão e nos resta apenas essa resistência de 6 kΩ que nós encontramos aqui. Então, de posse dos resultados anteriores, a gente faz esse desenho aqui, que nada mais é do que o equivalente Norton do circuito aqui de cima unido ao circuito aqui de baixo. O circuito de cima seria essa resistência de 4 kΩ em paralelo com essa fonte de corrente de 10 mA, e o circuito de baixo seria essa resistência de 6 kΩ em paralelo com essa fonte de corrente. Ah, mas para qual sentido que eu sei que vai apontar essa fonte de corrente? Bom, pessoal, é muito simples. A gente verifica que o crescimento do potencial é no sentido horário aqui em cima, nesse circuito de cima. Então a corrente vem da esquerda para a direita. E no circuito de baixo, o acréscimo de potencial é também no sentido horário. Então ela vem da direita para a esquerda. Está aqui, ó. Esse circuito aqui, então, pode ser simplificado somando essas fontes de corrente aqui, 10 mA para a direita, 2 mA para a esquerda. Teremos, então, um resultado de 8 mA para a direita, uma forma bastante simples de resolver. E aqui, 6 kΩ em paralelo com 4 kΩ, o resultado é de 2,4 kΩ. Então, essa primeira malha aqui do nosso circuito, ela foi simplificada para esse resultado aqui. Observa aqui, ó, essa resistência de 3K ela já tinha. Então ela permaneceu aqui e aqui o circuito continua. Nós simplificamos apenas a primeira etapa aqui do nosso circuito maior. Vamos simplificar agora essas outras duas etapas aqui do nosso circuito inicial. E efetuando o mesmo procedimento que a gente já havia feito anteriormente, a gente descobre aqui que a corrente de curto-circuito, ou seja, a gente vai curto-circuitar esse trecho aqui nesses pontos aqui, ó, nesses dois pontos. Então vai ficar o quê? 60 volts sobre 5 kΩ, vai dar 12 mA. E a resistência equivalente nesse trecho aqui, olha só para esse trecho aqui, pessoal. Se a gente curto-circuitar essa fonte aqui, vai restar apenas essa resistência de 5K. E é a nossa resistência equivalente para esse trecho circulado aqui. De forma análoga para esse circuito aqui de baixo. Nós temos uma corrente de curto-circuito de 5 volts, certo? Sobre uma resistência equivalente de 5 kΩ. Vai dar o resultado de 1 mA. E a resistência equivalente entre esse ponto e esse ponto nada mais é do que curto-circuitar essa fonte de tensão e nos resta apenas 5 kΩ. E assim, esses dois trechos de circuito amarelos aqui, eles foram simplificados para essas duas etapas verdes aqui, que eu havia desenhado. Então, para esse primeiro circuito aqui que a gente resolveu, a fonte de corrente de 12 mA para cima, certo? Observa que o potencial do gerador aumenta para cada fonte de tensão, ela aumenta para cima, então a corrente ela vai para cima. Aqui 12 mA e a resistência equivalente dele de 5K, nós calculamos aqui. Para esse circuito aqui a mesma coisa. A nossa fonte de corrente é de 1 mA. Perceba que aqui o potencial cresce para baixo, ó, potencial menor em cima, potencial maior embaixo. Então a corrente vem do menor para o maior. Então aqui ela está descendo 1 mA em paralelo com 5K que nós obtivemos aqui também. Simplificando então esse circuito, 12 mA para cima, 1 mA para baixo, resta 11 mA para cima. E 5 kΩ em paralelo com 5 kΩ, em paralelo com 8 kΩ,
que nos dá um resultado, se você fizer as contas, de 1,9 kΩ. Juntando então as duas simplificações que nós fizemos, para essa malha do circuito e para toda essa parte aqui do circuito, olha aqui a resistência de 3K que ficou inalterada, né? A gente percebe que para essa parte esquerda do circuito nós temos essa equivalência aqui de Norton e para essa parte aqui do circuito nós temos essa equivalência aqui de Norton. Nos resta então aplicar uma lei das malhas aqui, bem sutil. Nós tínhamos uma corrente I aqui, aquela corrente inicial que nós queremos descobrir, e tínhamos 8 mA aqui. A lei dos nós, aqui uma corrente de 8 chegando, uma corrente de I saindo, tem uma corrente I menos 8 chegando aqui. Raciocínio análogo para essa corrente aqui. Nós temos I chegando aqui pela esquerda, nós temos 11 chegando aqui pela direita, então aqui vai descer uma soma I mais 11 mA. E aí a gente vai executar uma lei das malhas aqui, partindo desse ponto aqui, e chegando nesse ponto aqui. Dessa forma, do nó A para o nó B, nós temos 0 menos 2,4 vezes I menos 8 mA, menos 3 vezes I, e menos 1,9 vezes I mais 11 mA, igual a 0. E efetuando essas contas aqui, pessoal, a gente encontra o resultado, que é I igual a menos 0,233 mA. Então, obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões. Muito obrigado.